Antes de mergulhar nesta história, que desafia a lógica da guerra e honra o que é humano, curta o vídeo e inscreva-se no canal. Aqui, cada memória esquecida encontra sua voz. No auge da Segunda Guerra, havia um esquadrão conhecido apenas como Tropa Cinzenta, selecionados entre os melhores, treinados no silêncio, enviados onde ninguém queria ir. Entre eles, havia uma única mulher, Tenent Anka Weiss, austríaca de nascimento. Lutando pelos aliados, era fria, calculista e extremamente eficaz. Ninguém duvidava de sua lealdade, nem de sua habilidade. Suas missões eram limpas, diretas, resolvidas, sem margem de erro. Mas tudo mudaria numa tarde cinzenta de novembro, quando uma única escolha sua, menos um desvio mínimo, menos abalaria sua carreira para sempre e a faria passar de heroína a traidora, aos olhos de muitos. A missão era clara: infiltrar-se em uma vila ao norte da Boêmia, neutralizar um informante do inimigo e extrair documentos. Rápido, silencioso, letal. Anka liderava a operação com precisão tática. Entraram, ao anoitecer, vestindo roupas camufladas. Mas na casa-alvo, algo inesperado surgiu. Uma criança, de não mais de 7 anos, estava escondida sob o assoalho, sozinha, assustada. Ao lado dela, Amhom Immortal, o próprio informante. Ele fora traído por seus superiores. A criança era seu filho, e ali, Anka cometeu o erro. Pelos protocolos da Tropa Cinzenta, ninguém fora do objetivo devia ser removido ou poupado. Mas Anka desobedeceu. Levou a criança consigo, carregou-o no colo por 3 quilômetros em meio à neve. Enquanto o restante da tropa concluía a missão, escondeu-o em um mosteiro abandonado, com a ajuda de freiras, e quando voltou ao ponto de extração, estava sozinha. Seus companheiros tinham partido, deixando um recado simples: você quebrou. Oh, Cody. No dia seguinte, foi convocada ao Tribunal Militar da Base Avançada, acusada de comprometer a missão por razões pessoais. Ela não negou. O interrogatório durou horas. Por que fez isso? Por quê? Era uma criança. Você sabia que isso violaria os protocolos? Sabia. E faria de novo. A mesa de oficiais não soube como responder. Ela havia cumprido os objetivos. O alvo fora neutralizado. Os documentos estavam seguros, mas a mancha estava ali. Ela sentira compaixão, algo que a Tropa Cinzenta treinava para erradicar. Foi suspensa, por tempo indeterminado, proibida de operar em campo. E mais do que isso, teve seu nome apagado da lista de elite. Como se nunca tivesse estado lá. Na base, passou a ser vista como uma decepção. Os recrutas cochichavam pelos corredores. Veteranos a ignoravam nos treinamentos, mas ela não recuava. Treinava sozinha, corria do madragada. Estudava mapas por conta própria. E às vezes, Amsel deixava mantimentos no mosteiro onde a criança estava escondida. Nunca mais a viu, mas sabia que ainda vivia. Foi por ele que eu me perdi. E por isso, sigo de pé. Ela escreveu isso em seu diário. Mesmo sem saber, a guerra ainda não havia terminado para Anka. E ela logo teria uma nova chance. Um oficial britânico, Major Collins, ouvira sobre o caso dela. Homem pragmático, mas experiente o suficiente para saber que guerra real não segue manuais. Ele a chamou para uma missão extraoficial. Precisamos de alguém que saiba decidir sozinho. Ela respondeu, mas já decidiram por mim. Me afastaram. Collins sorriu. Por isso mesmo, os melhores são os que sabem o peso de escolher. E assim, Anka voltou ao campo, sem insígnia, sem nome. Apenas com ordens em envelope fechado. E uma promessa dessa vez: salve quem puder! Mesmo que tenha que mentir sobre como fez. A nova missão a levou para a fronteira da Polônia com a Prússia Oriental. Ali, uma vila inteira fora usada como isca para atrair forças aliadas, Anka deveria infiltrar-se, estudar os padrões e sinalizar se o local era armadilha. Mas encontrou algo mais. Um grupo de órfãos, escondido no porão de uma escola bombardeada, e entre eles, o garoto que ela salvara. Agora, mais crescido, liderando outras crianças. Senhora soldado, ele disse, reconhecendo-a. Ela quase desabou, mas teve de manter o foco porque a vila, de fato, era uma armadilha. E não havia tempo. Durante a madrugada, ela usou velhas técnicas para sabotar os sinais deixados pelos alemães, desativou armadilhas, apagou rastros falsos e deixou marcações escondidas para o pelotão aliado. No entanto, sabia que quando os reforços chegassem, a vila seria bombardeada. E as crianças estavam ali. Fez uma escolha rápida, chamou um velho trator. A band improvisou um reboque com portas de celeiro, carregou 19 crianças, atravessou 6 quilômetros em linha inimiga, foi alvejada, mas não parou. Conseguiu chegar a uma estrada secundária, onde os aliados tinham postos móveis. Desmaiou ao descer.
Acordou num hospital de campanha, Sulado. O menino estava vivo. A história se espalhou. Oficiais que antes a ignoravam, agora pediam que ela relatasse em detalhes como conseguira salvar tantas vidas. Ela disse apenas: fiz o que disseram para eu não fazer. Major Collins recomendou sua reintegração, mas a tropa cinzenta recusou. Ela pensa demais e sente demais. Mesmo assim, seu nome passou a circular entre os comandos de missões especiais, não como uma traidora, mas como a que viu o inimigo como humano, e o que antes fora vergonha, virou respeito. Até mesmo os soldados mais duros começaram a cumprimentá-la. Ela nunca voltou ao esquadrão de elite, mas passou a comandar missões de resgate em zonas de guerra esquecidas. Era chamada a Fantasma de Inverno. Onde ela passava, vidas eram poupadas. Não fazia discursos. Não aceitava medalhas. Mas deixava uma marca em cada missão. Uma pequena fita branca presa a uma árvore, um portão ou um muro. Símbolo de que ali alguém escolheu salvar, e não eliminar. E aqueles que conheciam sua história, Sabiam OQ. Aquilo significava, Anka Weiss, expulsa por salvar uma criança, agora salvava centenas. Com a mesma coragem. Se você acredita que a verdadeira coragem está em salvar Naomi Destroyer, curta o vídeo e inscreva-se no canal. Aqui, contamos histórias que a guerra tentou silenciar. Anka agora operava sob o comando de unidades móveis de resgate e sabotagem, missões quase sempre não reconhecidas oficialmente. Ela era enviada onde o rastro de destruição era recente. Cidades bombardeadas, linhas civis abandonadas, rotas onde ninguém mais ousava ir. Irã chamados territórios fantasmas. E ela era a única disposta a entrar nele sozinha. Sua primeira missão após a reintegração foi no norte da Itália. Lá, encontraram mulheres e crianças, escondidas num túnel ferroviário desativado, sem comida há 3 dias. Foi Anka quem chegou primeiro, guiada pelo som fraco de uma canção infantil. Certa vez, salvou um grupo de soldados aliados presos entre 2 frentes, enquanto os homens trocavam tiros. Ela encontrou uma passagem antiga usada por caçadores, rastejou por lama, carregando dinamite nas costas, desviou de patrulhas com um mapa feito à mão por uma criança local. Ao final, abriu caminho com uma explosão calculada, permitindo a fuga dos sobreviventes. Mas novamente, foi criticada por agir por conta própria. O comando considerava suas ações imprevisíveis, mas cada vez mais, soldados pediam: quero estar onde ela estiver, pois sabiam que, se Anka estivesse presente, a chance de voltar vivo aumentava. Durante uma missão nos Balcãs, foi cercada por um pequeno pelotão inimigo. Sabiam quem ela era. A chamaram de traidora. Deveria ter sido executada ali, mas o oficial à frente hesitou. Ele reconheceu seu rosto. Era irmão do informante, morto na missão da vila anos atrás. E era pai do garoto que ela salvara. Os 2 se encararam por longos segundos. E então, ele abaixou a arma. Disse apenas: não somos inimigos. Você salvou o que restava de mim. E ordenou que deixassem ela ir. Anka não chorou, mas pela primeira vez, sentiu que a guerra perdera uma batalha para a humanidade. Mesmo com todas essas ações, o exército ainda não a reabilitou formalmente. Anka recusava condecorações, mas sua ficha seguia marcada como insubordinada por princípio ético. Para os políticos de gabinete, ela era inconveniente, mas para os soldados, era um mito silencioso. Começaram a circular boatos que ela sobrevivera a 10 emboscadas, que já havia salvo mais de 200 pessoas, e que nunca atirava primeiro. Ela dizia: minha guerra é salvar quem sobrou, não vingar quem se perdeu. Essa frase, escrita num diário de campanha, se espalhou como lema, especialmente entre os novatos. Anka passou a treinar jovens soldados em técnicas de sobrevivência e primeiros socorros. Recusava armas automáticas. Ensinava a ouvir o silêncio, identificar se havia crianças num esconderijo, apenas pelo eco da respiração. Um dia, um oficial perguntou: você acha que uma guerra pode ser vencida com bondade? Ela respondeu: não, mas a bondade pode impedir que se perca. E voltou para o campo. Enquanto isso, rumores diziam que ela preparava uma operação secreta, algo que nem mesmo os aliados estavam cientes, e que envolveria um grupo de prisioneiros esquecidos pelo mundo. No inverno de 1945, Anka foi vista cruzando a fronteira da Tchecoslováquia sozinha. Levava apenas uma mochila, mapas e medicamentos. Seu objetivo era uma antiga base de trânsito usada pelos alemães para prisioneiros civis. Lá, descobriu que mais de 40 pessoas ainda estavam confinadas. Entre elas, enfermeiras capturadas e crianças órfãs. Anka não esperou autorização. Desativou a torre de rádio, envenenou os cães com soníferos e abriu os portões com um explosivo de carga lateral.
Na manhã seguinte, 43 pessoas caminhavam livres por uma estrada deserta. Nenhum tiro fora disparado. Mas, Ila carregava uma marca de estilhaço no ombro. A notícia do resgate não foi divulgada. Era melhor, diziam, manter silêncio sobre operações fora da cadeia de comando. Mas os sobreviventes sabiam quem o salvara. E uma delas, uma ex-enfermeira inglesa, escreveu um relato em forma de carta. Chamava-se A Mulher que Chegou com a Neve. O texto circulou entre as fileiras aliadas. E, por fim, chegou às mãos do alto comando. Foi lido em silêncio por generais e ministros. Um deles teria dito: talvez tenhamos perdido a chance de reconhecer a única guerreira que não errou ao desobedecer. Mas não emitiram nenhum comunicado. A guerra estava acabando. E nomes como o de Anka eram mais fáceis de esquecer. Ela voltou para a base após 67 dias em missão, estava magra, ferida e silenciosa, mas carregava um caderno com nomes, datas e locais de cada pessoa que salvara, entregou ao Major Collins. Disse apenas: esses são os que sobreviveram, graças a uma escolha errada. Collins o segurou como se fosse ouro. Mandou arquivar nos registros secretos do exército britânico e prometeu que, se dependesse dele, Anka nunca seria esquecida. Mas o tempo é cruel com heróis silenciosos. E a história, *E, por quem sobrevive, não por quem salvou os outros. Após a guerra, Anka recusou cargos, títulos e aposentadorias com honrarias. Viveu isolada, perto de uma floresta trabalhando como instrutora voluntária para jovens órfãos de guerra. Dizia que ensinava defesa sem violência. Ninguém sabia seu passado, mas todos sabiam que ela tinha algo nos olhos. Algo que carregava dor, mas também uma firmeza incomum. Um dia, um antigo soldado de sua unidade a encontrou e perguntou: você se arrepende? Ela olhou para o céu, segurando uma folha seca entre os dedos, só de não ter feito mais, e voltou a ensinar. A história de Anka ficou nos bastidores por décadas. Mas, curiosamente, sempre que se falava de compaixão em tempos de guerra, seu nome surgia em sussurros. Alguns diziam que ela nunca existiu. Outros, que foi a primeira a vencer batalhas sem matar. E em cada base onde alguém escolhia poupar, alguém dizia: isso, ela teria feito, porque no fim, sua maior marca não foi a expulsão, nem os salvamentos, mas o lembrete de que até na guerra existe escolha, e a de Anka foi salvar menos mesmo que isso custasse tudo. Se essa história te emocionou, curta o vídeo e inscreva-se no canal. Aqui, cada ato de coragem silenciosa ganha voz. Décadas se passaram. A guerra virou arquivo, estatística, monumento de pedra, mas em uma pequena escola rural no interior da Áustria, uma mulher de cabelos brancos dava aula sobre ética em tempos de conflito. Seu nome constava nos registros como Sra. Weiss. Os alunos achavam que ela era apenas uma professora comum, mas um dia, um garoto curioso encontrou um velho mapa militar entre os livros, com anotações precisas e marcas em tinta vermelha. Levou até ela e perguntou: a senhora lutou na guerra? Ela respondeu com um sorriso: depende do que você chama de lutar. E deixou o mapa sobre a mesa, à vista de todos. Em 1972, um memorial foi erguido para homenagear soldados desconhecidos e não condecorados. Em meio às listas, um nome apareceu timidamente: Anka Weiss, menos agente não registrada. Resgate Civil? A inscrição não explicava muito. Mas, para alguns veteranos que estiveram com ela, aquilo bastava. Ela não precisava de estátua. Ela era estátua da escolha certa. Excelência. Alguns deixavam fitas brancas presas nas árvores, ao redor do memorial. Era o símbolo que ela usava em cada missão onde havia poupado alguém. E os jovens que viam perguntavam: por que branco? A resposta vinha seca: porque ninguém sangrou onde ela passou. O antigo colega de tropa escreveu suas memórias em um livro intitulado A Soldado que Quebrou a Regra. Contou detalhadamente a missão em que ela salvara o garoto e como foi expulsa. O livro gerou polêmica. Alguns oficiais tentaram barrar sua publicação, mas a história já estava viva demais. A imprensa buscou Anka, mas ela recusou entrevistas. Disse apenas: não foi um ato de heroísmo, foi um ato de humanidade. E isso deveria ser normal. A editora lançou o livro mesmo assim. E em pouco tempo, sua história começou a ser ensinada em academias militares, como exemplo de desobediência ética. O menino que ela salvara, agora homem, tornou-se professor de história em uma universidade alemã. Seu nome era Matthias Elber. Nunca esqueceu o rosto da mulher que o carregou pela neve. Um dia, foi até a Áustria em busca de pistas. Encontrou a escola onde ela ensinava. Ficou do lado de fora, observando. Não quis interromper, mas deixou um envelope com uma carta.
Obrigado por me ensinar que mesmo no horror, alguém pode estender a mão. Anka nunca respondeu, mas manteve a carta consigo até o fim. Era a única coisa em sua gaveta. Além de um rádio quebrado e um lenço branco, Anka faleceu em silêncio. Numa manhã de inverno, foi enterrada em um pequeno cemitério, sem grandes cerimônias, mas em sua lápide, alguém gravou à mão uma única frase. Ela escolheu salvar. Nenhum título, nenhuma patente. Mas flores começaram a aparecer toda semana, algumas com fitas brancas, outras com pequenos mapas desenhados. Veteranos, alunos, crianças, gente que nem sabia seu rosto direito, mas sabia sua história. Porque o que ela fez ecoava mais que qualquer medalha, e nas noites frias, diziam que se podia ouvir passos leves na neve, como se ela ainda estivesse em missão. Anos depois, foi criado o Prêmio Weise de Coragem Humanitária, entregue a militares que, em campo, escolhem preservar vidas civis mesmo sob risco. O prêmio não era promovido em grandes eventos. Era entregue em silêncio, por veteranos a veteranos em cada cerimônia. Uma fita branca era presa ao braço do homenageado. E todos sabiam o significado. Você fez o que ela teria feito. O prêmio não trazia fama, mas trazia respeito, porque a história de Anka virou símbolo de um tipo raro de bravura, aquela que não explode, mas acolhe e transforma o campo de guerra em terreno de humanidade. Durante uma visita diplomática, um general britânico mencionou Anka num discurso. Ela desobedeceu à ordem, mas obedeceu à consciência. A plateia ficou em silêncio. Então, aplaudiu de pé. Foi a primeira vez que o nome dela foi oficialmente citado em um evento militar internacional. O gesto reacendeu a curiosidade. Documentos antes arquivados foram revisitados, e descobriu-se que, ao longo da guerra, Anka salvara 376 vidas diretas, entre civis e militares, sem nunca comandar um batalhão. Sem nenhum commander, asterisk, apenas decidindo que salvar era mais poderoso do que vencer, e que empatia é a arma mais indestrutível. Uma exposição itinerante foi criada com objetos pessoais de Anka, entre eles, seu caderno de mapas, a mochila usada na missão do resgate e o lenço branco. A exposição passou por museus militares da França, Alemanha, Inglaterra e Polônia. Milhares de pessoas visitaram. Alguns deixaram cartas, poemas, relatos, outros apenas choraram em silêncio. Uma jovem soldado escreveu: Nunca te conheci, mas hoje entendo que minhas escolhas em campo terão o peso da sua coragem. O impacto da exposição foi tão profundo que o exército austríaco incluiu sua história nos treinamentos oficiais. Ela virou doutrina, mesmo sem jamais ter seguido ordens. Em 2020, um documentário sobre ela venceu o Prêmio Europeu de Melhor Produção Histórica. Chamava-se A Fita Branca. Nele, ex-combatentes e historiadores discutem os limites da obediência e o poder de uma decisão moral. O diretor encerra o filme com uma frase gravada no diário de Anka: Um bom soldado cumpre ordens. Um grande soldado entende quando não. Div Cumprias. O documentário foi exibido em escolas, quartéis e universidades, e alcançou milhares de jovens e muitos deles passaram a usar uma pequena fita branca presa à mochila, em homenagem à mulher que salvava vidas, mesmo quando disseram que ela estava errada. Hoje, quando alguém conta sua história, não começa dizendo que ela foi expulsa, mas que ela foi a primeira a entender o que realmente vale numa guerra. Anka Weiss não virou nome de avenida, nem teve um busto em praça, mas está gravada na memória daqueles que viram o valor da escolha humana diante do caos, porque sua maior missão não foi neutralizar inimigos, mas provar que até na lama do campo de batalha é possível encontrar dignidade. Ela foi esquecida, desacreditada, silenciada, mas no fim, venceu e deixou uma lição clara. Às vezes, é preciso desobedecer para fazer o que é certo e viver. Para Counter.